São ideias, são conversas, são diálogos. E esse é o podcast da Ação Geral. Nesse episódio do nosso podcast, eu recebo aqui o Paulo Henrique Paranhos e Emília Stenzel. Emília Stenzel, uma professora, crítica, pensadora, uma pessoa que está, de fato, repensando e pensando como as cidades funcionam, pensando como as arquiteturas acontecem e se desdobram, principalmente em Brasília. Paulo Henrique Paranhos, um arquiteto que eu já era fã há muito tempo. E como eu acho que nessa série toda de podcast eu tenho conversado com pessoas que eu tenho orgulho de dizer que eu era fã e que hoje eu sou amigo. Então, Paranhos é uma dessas pessoas que, para além da admiração com a obra, com o trabalho, com rigor, com um tipo de projeto, virou um grande amigo, um parceiro, uma pessoa que eu quero muito bem. Então, queria primeiro, antes de tudo, agradecer vocês e saber como que vocês se conheceram, como é que foi que esse encontro se deu. Eu sei que vocês têm muitas histórias juntos. Queria saber como que vocês se conheceram, como essa história começou. Eu acho que eu vou contar, porque Conte. Bom, eu não sou de Brasília, não é? E vim para cá muito pelo encanto com a cidade. Nós escolhemos, depois que estávamos muitos anos na Alemanha, resolvemos voltar para o Brasil, dizendo, não, tem que ir para uma cidade bonita, alguma coisa, um lugar bom. E escolhemos Brasília. Mas dentro da discussão, eu era professora à época, e dentro da forma de falar de arquitetura, as pessoas falavam muito assim, uma coisa assim, nem sei te dizer se é descarnada ou sem espírito, assim, mas era mais tendendo a necrotério. E aí, no meio daquilo, assim, o Paulo Chique começa. Eu já tinha ouvido falar em Paulo Henrique Paranhos, mas eu não o conhecia. Daí, de repente, ele começou a apresentar. Eu disse, mas que isso? Ele não pediu licença para ser bonito assim, desse jeito. Assim, e achei aquilo assim, sabe? Mas que barbaridade! Essa criatura aqui, eu não sabia. E aí eu achei aquilo uma maravilha, aquelas coisas dele, porque na apresentação, para mim, ele realçava o que era essencial, que nós temos uma busca por essa dimensão estética, nem vou falar beleza, mas por esse aspecto de transcendência assim, né, no nosso fazer, e eu acho que o Paulo aparecia com aquilo ali. Bom, aí eu acho que eu falei, ele gostou do que eu falei, e daí, a partir dali, nós ficamos amigos, começamos a nos encontrar. A identificação não é imediata. Isso? Fui fiel, acho. Bom, primeiro quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, enfim. MM se tornou um grande amigo, Marcos Mendes, faz uns trabalhos que são muito, muito legais e gosta muito de arquitetura, e aí a gente já começa a ficar amigo mais próximo, né? E ele esteve no meu escritório, foi um prazer imenso recebê-lo, jamais vou esquecer. E a Emília, relatando agora, foi muito marcante aquele dia, porque eu fui dar uma palestra para estudantes e tal, e de repente começaram a aparecer algumas perguntas que eu falei assim, mas ela está entendendo tudo. Perguntas assim, uma raridade, né? Aí eu falei assim, pô, ela está entendendo quem é essa pessoa. E aí conheci a Emília, etc. Cheguei em casa e falei com meu irmão, que é arquiteto também, e ele falou assim, é a Emília que eu tinha te falado, que eu queria que você conhecesse, que você ia gostar dela. E a partir daí, enfim, eu ganhei uma amizade muito importante na minha vida acadêmica, inclusive. Quando eu resolvi fazer o doutorado, ela me deu muita força. E, enfim, as questões que a gente trata, né? A questão da estética, que hoje está sendo colocada não sei aonde, na arquitetura, e a gente começou a poder, vamos dizer assim, falar disso de uma forma mais deliberada entre nós e assim, não fazer do dia a dia, né? Então, sim, e tem um aspecto importante que nós nos encontramos na padaria, como é o nome daquela padaria? Pão italiano, Panitalia da É o point dele, E aí encontro com todo mundo lá. ficamos ali conversando sobre Eu acho que ele é dono da Panitalia. Eu acho que ele tem sociedade, não conta. Ele tem. Mas, eu queria aproveitar o gancho, então, assim, já que houve essa afinidade,
e uma afinidade, eu acho que, de pensar nesses desdobramentos da arquitetura, né? É um tema que me interessa muito também. Mas queria saber como que vocês avaliam uma linha do tempo, se é possível a gente construir uma linha do tempo, da inauguração de Brasília até os dias de hoje. O que que aconteceu? Quais foram os fatos mais marcantes e que momento que a gente está vivendo hoje? Para que caminho a gente está indo? Para que lado a arquitetura está indo? Um detalhe que eu não comentei sobre a Emília é que quando eu conversei com ela, então ela estava chegando da Alemanha. E aí a gente começou a perceber que era um pensamento que estava tendo uma perspectiva muito mais ampla, né, com relação à arquitetura que estava sendo feita no mundo inteiro. Isso é uma coisa importante, porque às vezes as pessoas perguntam, mas vem da onde? Como é que é? Aí de cara eu falo para as pessoas que o repertório, enfim, o universo, né, é importante que ele conspire a favor das coisas que você quer colocar, para você poder saber colocar aquilo na arquitetura, né? Bom, eu sou de uma geração, não nasci em Brasília, mas que cheguei aqui muito cedo. E eu diria que eu sou de uma geração Brasília. Eu tive o prazer de conhecer pessoalmente o Oscar Niemeyer, o Lelé. Meu irmão trabalhou com o Milton Ramos. Eu trabalhei 5 anos com o Elvin do Bugrá. E conhecendo os arquitetos que fizeram essa cidade. A mentalidade deles, o compromisso deles, a, a riqueza de se pensar a arquitetura, não de uma forma solta, alienada, sem compromisso, mas pelo contrário, sempre dentro de um contexto maior, de uma postura política, de um compromisso com a ética da estética e essas coisas todas que assim foram fundamentais para que essa coisa chamada Brasília acontecesse, né? As pessoas que estavam aqui, que fizeram essa cidade, enfim, a questão da universidade no contexto da cidade, tudo isso aconteceu de uma forma muito forte. E, e aí foi possível implantar essa utopia, não sei se posso dizer assim, Emília. Como é que você encara Brasília nesse contexto da utopia? Fez tempo de hoje? Eu, respondendo assim as duas questões de Brasília, assim, eu vejo Brasília assim como que foi reconhecido pela Unesco. Eu acho que é um grande feito da humanidade, assim. E é quase inexistente, não tem precedente de um país de terceiro mundo fazer uma coisa em arquitetura que geralmente exige muito aporte financeiro e não se desenvolve. Então, eu acho que Brasília é a consolidação assim dos ideais do movimento moderno, no sentido de que ela assume esse papel antecipatório da arte e ela leva aquilo para a arquitetura. Eu acho que eu vejo muito essa questão da utopia no mesmo sentido assim que o Theodor Adorno vê a arte, assim, é uma cunha naquela realidade que abre para uma outra perspectiva, não é? E eu acho que Brasília, assim, aqueles arquitetos que o Paulo fala e ele mesmo, eu acho que essa geração, eu tenho uma grande admiração pelas gerações de arquitetos que fizeram, porque era um período em que a arquitetura no Brasil ela pensava além do quadrado, assim. Então, tanto do ponto de vista da política quanto da existência, aquelas conexões da arquitetura e cheia de pretensões, não é? E, e ela foi muito julgada pelo fracasso das pretensões do movimento moderno. Mas quando cheguei aqui, eu vi uma crítica virulenta à cidade, que era uma crítica muito comum nos anos 80, 70, 80, daquele período que se conhece pós-modernista. Mas na Europa eu já estava lá participando de uma retomada da radicalidade estética do movimento moderno, que foi uma postura que marcou muito as gerações de arquitetos da década de 90 e do... Então eu achava que a cidade tinha isso, assim, ela tentava realizar uma dimensão de Brasil inexistente, mas que funciona como uma pretensão. Uma Não é? imagem. Exato, assim. É o que eu digo.
sobre a Praça dos Três Poderes. Nós não temos muito poder, assim, eu acho que raramente nesses 60 anos de cidade nós vimos inquilinos nos palácios, principalmente no executivo e legislativo, que correspondam à nossa ideia de uma democracia. Sim. Mas é aquela arquitetura ali, ela mantém essa promessa. Ela está sempre ali lembrando o que o Brasil pode ser, assim. Se eles não estão entendendo, Isso. aí é uma questão deles, né? É uma outra, mas Sim. nós não perdemos esse horizonte. Eu Sim, acho que a sim, utopia é um horizonte e esse horizonte é muito importante, porque senão essas outras gerações vão ficar com Dark Mirror. sim. Tu entendesse? Eu acho que tu tens que, dada a situação assim de crise climática e de às vezes de um certo desencanto que toma conta do mundo e que as pessoas vão para opções políticas assim de se apegar a ilusões assim, né? Então eu penso que a arquitetura tem um papel aí para ajudar a moldar para essas gerações. E aí eu acho que a arquitetura, que ela se reconhece na sua radicalidade estética, é ali que reside a É, possibilidade, que eu acho que é o que nos está nos Sim, unindo aqui, né? Que perfeito. nós três temos essa noção assim dessa. agora, é importante a gente contextualizar um pouco mais. Eu cheguei aqui em 70 e confesso que desde sempre eu via na cidade uma arquitetura de ponta que nos direcionava para uma outra perspectiva, Sim, um reconhecimento internacional, que aliás isso é muito importante, mas também via a produção de uma arquitetura, principalmente na área residencial de Brasília, de uma arquitetura lamentável, em termos de percepção de mundo, enfim. Uma arquitetura que às vezes tentava se justificar em alguns valores, como acontece hoje ainda, né? Em alguns valores que não têm propósito, que não têm uma perspectiva, que não dá autonomia para a arquitetura. Então, acho tem que autonomia. desde aquele momento, da criação, que, diga-se de passagem, isso se você for perceber, você viaja o mundo inteiro e você vê que isso acontece em todos os lugares, acho que não se trata da questão do terceiro mundo, é uma questão, as pessoas que puxam, as pessoas que levam, que abrem, os verdadeiros artistas, os verdadeiros arquitetos, eles, eles, eles prometem e entregam uma outra perspectiva. E o que acontece muito é que as pessoas, muitas vezes os discípulos não são como os mestres, nós falhamos muito como discípulos, e às vezes a conversa fica na superficialidade, numa coisa meio de, por exemplo, hoje em dia em Brasília, a gente vê muita gente fazendo uma repescagem, mas de uma forma superficial, de alguma coisa que o Brasil já fez. Eu tive um cliente nova-iorquino, ele sempre nasceu, morou e viveu em Nova York, ele quis fazer um projeto comigo, e ele esteve no meu escritório e ele falava para mim que era impressionante como a gente não valorizava a nossa própria história, não respeitava a nossa própria história, e que ele via algumas pessoas fazendo uma arquitetura muito trendy, que é o que ele falava, uma arquitetura de moda, Sim, e buscando, repescando coisas que nós já fizemos muito melhor. Então, materiais construtivos, tratamento, a materialidade que já foi explorada no Brasil, naquela época que o Oscar Niemeyer fez com tanta maestria e etc., o concreto aparente e tudo isso aí, quer dizer, hoje sendo usado de uma forma vulgar e muitas vezes até simplória, né? Com interesse, aí sim, um reconhecimento, com interesse de se fazer alguma coisa nesse universo da arquitetura brasileira e na arquitetura de Brasília. Então, me parece, e aí é um dado interessante, essa coisa da arquitetura brasileira e da arquitetura de Brasília, né? Uma vez eu participei de uma exposição, fui convidado para ser curador de uma exposição, e eles queriam uma arquitetura do Centro-Oeste. E a gente conseguiu montar um trabalho e levantar algumas linhas que identificavam uma arquitetura do Centro-Oeste. Mas eu quero dizer que o propósito da arquitetura, a arquitetura não mente. A arquitetura não mente. A pessoa pode achar que está mentindo, que tá contando uma história e aquilo não é bem dela. E quando ela não é autoral, quando ela não é de verdade, isso aparece.
isso se revela. Não sei se em todas as artes isso acontece, mas na arquitetura isso acontece com muita clareza. A gente consegue fazer uma leitura muito clara dos valores. E isso eu queria também aproveitar essa linha de pensamento, é que entra a questão de uma posição da Emília com relação à contemporaneidade. O importante é nós pegarmos essa modernidade, fazermos novamente o movimento que foi feito no movimento de 22, da antropofagia, buscar com cuidado, com zelo, com profundidade, o contexto da história e a gente produzir uma arquitetura que possa, mais uma vez, nos orientar para um futuro fértil. Contribuir com a evolução, né? Porque parece que ou voltamos no tempo, ou atrasamos, no sentido de qualidade arquitetônica, ou paramos, né? Como é que você vê isso, Emília? Como que hoje essa arquitetura se dá? Como se desdobrou e como até a obra do Paulo Henrique Paranhos, ela se encaixa nessa discussão? Sim. Eu concordo com o Paulo nisso, de que os arquitetos aderem assim de uma forma muito superficial à forma, isso e as expressões assim. E eu acho que a arquitetura brasileira ela adquiriu uma expressão porque ela tinha uma conexão muito forte com o contexto que ela vivia, de assumir aquilo ali e nessa onda, como diz o Paulo, antropofágica, levar aquilo adiante. Eu acho que os modernistas deram um mote, os modernistas, digo, da Semana de Arte Moderno, nessa questão da antropofagia, que eu acho que realmente aquilo tem sido, digamos, o caminho de renovação brasileira, assim, e de formular a nossa relação com outras influências e com contextos que estão adiante do contexto brasileiro. Eu acho que isso, por exemplo, a escolha dos materiais, não é? A escolha dos materiais, porque o que a arquitetura ela surge, ela pega os materiais que tu tens, Sim, né, nos local. contextos ali e tu vais a partir dali adquirir uma expressão. Com a questão da industrialização, nós perdemos muito essa conexão, mas a relação com o concreto no Brasil, por exemplo, relação com a madeira, são formas de tu te relacionares com a nossa realidade. Então, assim, colocar um peso devido à dimensão do material, eu acho que isso é uma coisa, é um dos pontos assim que às vezes na prática o pessoal acaba esquecendo aquilo ali, não é? Fica se orientando pela revista, que é muito bonito e coisa e tal, e na Dinamarca, na Finlândia, Pela rede. pela rede, entendeu? Então, eu acho que assim essas conexões também por rede, elas romperam muitas hierarquias aqui, que havia um establishment que fazia muito, dominava nas academias, não é? E com essas redes isso daí rompe, as pessoas vão. Mas, ao mesmo tempo, tu tens, às vezes, uma perda do contexto, que tu vives aonde, cara pálida? Tu vives no centro-oeste. Tu tens que assumir isso daqui. Enquanto a arquitetura brasileira não assume o seu contexto, aí ela não alcança essa A dimensão verdade, né? que nós tínhamos, não é? Sim, sim. Lindo isso. E aí, como Estou que... falando muito. Assim, Não, maravilhoso. Eu acho assim, eu queria até nessa discussão chegar em como que você, tendo esse contexto todo, Paranhos, onde sua prática começa e baseado em que vocabulário, como é que você destrincha esses conceitos, essas ideias ou essas formas no que você pode chamar de sua arquitetura. Essa pergunta eu acho muito apropriada, porque às vezes as pessoas até me perguntam por que arquitetura, né? Ou como é que aconteceu e etc. Eu te confesso que eu cheguei na arquitetura pela arte. Eu não cheguei na arquitetura pela arquitetura, eu cheguei na arquitetura pela arte. chegou bem, né? Porque vamos dizer assim, que sempre me comoveu, era essa verdade intrínseca que a arte também não, a arte, assim como a arquitetura, manifestação artística,
ela revela. A partir disso, o que acontece? A cidade de Brasília foi e é uma influência muito forte. Uma vez saiu uma matéria que citava Oscar Niemeyer, depois citava outros arquitetos, me citava também, e eu falei assim, né, não está certo essa hierarquia dessa história. Mas aí depois eu fui entender a matéria. É porque a pessoa estava falando da realidade de Brasília, a influência de Brasília. A influência de Brasília, o quão ela é importante nesse contexto. E aí, nesse sentido, é que eu respondo um pouco o que você está me perguntando. Eu diria assim, nasce de uma manifestação artística, pretensiosamente de uma manifestação artística, não no sentido do valor, mas sim no sentido da liberdade do processo criativo, não deixando de fora sequer algumas dimensões que podem ser mal julgadas como uma dimensão mais lúdica, mas até no sentido de ver certas produções vendo de muito perto, né, e com muito cuidado, né, como, por exemplo, arquitetos brasileiros importantes, Paulo Mendes, Oscar e tantos outros, né? Sim. Enfim, um olhar muito atento, né, a tudo isso. E confesso que eu acho que assim, o que eu faço é nada mais, nada menos alguma coisa no sentido de beber da água desses caras, entendeu? De tentar trabalhar aquilo de forma assim, muito cuidadosa, muito respeitosa. Uma vez eu tive a oportunidade de estar com o Lúcio Costa e falei isso para ele, o Dr. Oscar também falei isso para ele. Numa Bienal em Buenos Aires, um grande arquiteto francês me parou no corredor e perguntou: o que vocês estão fazendo com a arquitetura brasileira, que já foi pauta para o mundo inteiro e hoje, de certa forma, está sendo questionada de uma forma assim superficial, né? Naquele momento do movimento pós-moderno, etc., aquelas discussões que em Brasília isso é muito forte, na universidade. E eu falei para ele: olha, você não tem noção o que é fazer arquitetura numa cidade onde trabalhou Lúcio Costa, Oscar, Lelé e etc. E agora a gente fazer um risco, fazer um projeto honrando e respeitando a produção desses caras, né? Tem que estudar muito para fazer isso. Tem que fazer com cuidado. Né? A responsabilidade é grande. Mas eu acho que a grande responsabilidade é com essa, não manter a perspectiva da civilização brasileira, assim, de ter aquela que eles tiveram. Eu acho que se a pessoa assume aquelas preocupações, ela naturalmente faz jus ao legado. Assim. Quando tu vai dilapidando, muitos eu acho aqui foram simplesmente dilapidando uma herança, não pensando mais sobre aquilo. Acontece muito com o Paulo Mendes da Rocha, eu acho lá. O pessoal copia o repertório, não é? Mas aquilo ali não assegura a eles a fazer uma produção com a dimensão dos mestres. Uma crítica de arquitetura falou uma coisa que me agradou muito. Um pouco falando sobre a questão da arquitetura paulista, enfim, das cartilhas, etc. Aí ela falou assim: eu gostaria muito de conhecer um verdadeiro discípulo do Paulo Mendes da Rocha, não seguidores de cartilhas. E eu sempre falo para meus estagiários, eu falo assim: olha, se você não for estudante sempre, você vai deixar de ser discípulo. E o maior erro que o discípulo pode cometer é ter a pretensão de ser mestre, que ele ainda não é, que ele é um discípulo. Então, assim, se eu tivesse que dar um conselho para algum estudante, eu diria: seja sempre um discípulo esforçado para ser um bom discípulo. Esquece essa história de querer colocar o seu ego, o seu nome, a sua força, porque isso não acontece assim. Isso não é uma coisa justa, não é uma coisa honesta. Então, quando falam que meu trabalho tem a ver com Brasília, eu te confesso que eu fico assim muito orgulhoso e por ter a ver com Brasília, mas fico mais orgulhoso de estar conseguindo fazer alguma coisa que respeita uma produção que para mim é muito importante. Uma vez em São Paulo, me convidaram para um concurso e veio uma pessoa do júri do maior prêmio de arquitetura mundial que tem, que é o Pritzker. E eu não fui classificado para esse concurso. Eu não passei da fase de classificação. Me pagaram, eu fui a São Paulo, apresentei minha obra, etc, etc. Ela analisou e depois eu recebi uma notícia que foi muito consoladora. Olha, ela disse que
eu não queria te colocar no concurso, porque você tinha muita influência do Oscar Niemeyer. Aí eu falei assim, então eu ganhei o grande prêmio. Então não me interessa participar desse concurso. Eu ganhei o grande prêmio. Para mim foi um grande elogio. Um grande elogio. Mas, para ser muito honesto, quem me dera realmente o que ela falou possa ser verdade. Quem me dera. Agora, o esforço é grande. O esforço é grande no sentido de olhar na perspectiva de uma cidade onde arquitetura e cidade dialogam de uma forma tranquila, de uma forma natural e de uma forma acessível às pessoas, acessível ao grande público. Eu falo que o Oscar ele saiu da faculdade, atravessou a rua e subiu o morro. Você vai em cima das favelas, você vê lá a, aqueles pilarzinhos, não é bem um pilar, mas enfim, aqueles desenhos do Palácio da Alvorada. Isso é uma coisa interessante. Quer dizer, Brasília isso percorreu a veia do brasileiro. Então ele sai de uma postura de uma elite pensante e consegue trazer o espanto da arquitetura para o povo. Isso é um gesto e, ao mesmo tempo, é a força de expressão de uma obra que me parece uma coisa ideal. É o ideal. Aí, essa questão da estética, então, acho que a gente pensando em Brasília, né? A questão das escalas. A questão das escalas é uma coisa fantástica. O difícil é as pessoas entenderem, porque, na minha maneira de ver, não é simples para entender. Além do que, você tem que ter um pouco de feeling, de sentimento, para você perceber do que se trata. Então, por exemplo, um dos grandes aprendizados para mim de morar em Brasília é o tratamento dessa questão das escalas. A relação do edifício como construção de cidade. Você está fazendo uma casa, você não está fazendo uma casa, você está construindo uma cidade. Isso em São Paulo eles batem muito nessa tecla e eu acho que isso é um grande ensinamento. Você está fazendo uma casa, você tem que olhar a escala no contexto que você está fazendo, porque você está criando uma urbanidade. Então, esses valores, depois até essa discussão, ela acabou se desenrolando e tornou o material da minha tese de defesa do doutorado, onde eu levanto alguns elementos que não é nada mais nada menos que a leitura de uma arquitetura que acontece em Brasília. Você olha para os três poderes, aquilo é fantástico. A questão da escala, a questão do horizonte, a questão do vazio. Jogar isso tudo fora, não usar, não usufruir dessa riqueza. E não procurar desdobrar aquilo ali. Exatamente. Porque aquilo é como um DNA para tu desdobrares, não Sim. é nada fixo. Já é o que nos É uma... identifica, né, coletivamente. Exato, Como é que eu nego esse passado, né? Como é que eu nego essa base, essa estrutura? É o DNA. exato, É isso. exato. Está na gente, não tem como, né? É. Você falou uma coisa interessante, é uma coisa coletiva. É um DNA coletivo, né? E a outra DNA coisa, coletivo. a outra coisa que eu vejo, Paulo, assim, o modo de interagir com o espaço está mudando porque estão outros espaços surgindo, os espaços virtuais, a nossa própria vivência do espaço e as lógicas de situação estão mudando tanto que eu vejo assim a crítica à Brasília não enxerga a possibilidade que a cidade tem de adaptação a uma cidade pós-funcional. Eu acho que a crítica é presa a 1960, ainda aos pressupostos funcionais, mas a cidade, ela há muito tempo ela já mostrou que ela tem outras conexões e ela está ali pronta para trazer daí de novo a questão da utopia. Eu acho que uma outra relação com a natureza, pela amplitude, pela presença da vegetação, tudo isso daí, dado as condições, olha, do mundo contemporâneo, uma cidade onde a fruição é possível, não é isso? Uma cidade onde eu posso sair e por aquilo ali e ver o que é a natureza trabalhada pelo homem, porque senão nós vamos ficar a vida inteira achando que o homem é o câncer da civilização e que a única coisa que nós podemos fazer é defender a preservação do que já foi feito, o que Deus fez, por exemplo. Eu acho que os arquitetos têm essa possibilidade e esse compromisso que eles não podem negar na atuação deles, que é desse reconhecimento desse contexto natural e da nossa possibilidade de agir, que é isso que tu falaste, de estabelecer uma relação a partir dessas escalas,
reconhecendo a amplitude, e que eu acho que isso, traduzindo em arquitetura, quando nós vamos chegando na década de 90, nós vemos muito um representante importante disso, que é o PH. Que está aqui na nossa frente. Aí é um super elogio. Mas uma coisa que eu queria Nós tentar. tínhamos combinado esse antes, não foi? Do elogio? Já foi. Já foi. Agora tem mais força. Tá certo. Mas eu queria, assim, descer um pouco em termos dessas questões todas que nós estamos colocando, que eu acho que são riquíssimas, né? São questões muito, muito, muito importantes. Mas, assim, dizer que isso tudo não é um bicho de sete cabeças, né? Isso tudo não é uma coisa tão complexa e tão difícil, e vamos dizer assim, para alguns ou para poucos, né? Eu diria que eu tenho certeza, hoje eu digo que eu tenho certeza, porque a gente já fez algumas oficinas, né, com o Instituto de Cidade, para fazer esse experimento, né, alguns exercícios, que a partir do momento que a pessoa entra, faz uma leitura cuidadosa de uma determinada realidade, e nesse caso nós estamos falando de uma situação urbana, ou de uma arquitetura de edificação, enfim, em uma realidade que existe, e ela faz uma leitura cuidadosa disso, ato contínuo, ela tem possibilidade de forma mais espontânea, é um pouco daquela história assim, deixar entrar e depois deixar sair. E aí, às vezes as pessoas me perguntam, mas como é que você faz arquitetura? Eu faço arquitetura assim, brinco muito com os estudantes. Não é uma coisa da cabeça e não é uma coisa do sentimento. É uma inteireza. Tem duas situações da relação com a cidade e da importância da arte que eu acho que dessa dimensão estética que às vezes o pessoal atribui muito a um luxo para de algumas classes e muitas vezes vinculada a isso, como se chegar a essa preocupação fosse um luxo, quando na verdade aquilo é o motor primeiro de qualquer pessoa. Tem duas situações que eu acho que são exemplares. Uma com relação a Brasília, um relato de um candango que eu conheci aqui no início, seu Genésio, que era lá do Ceará e trabalhou na construção da cidade. E ele fez vários edifícios e, ao final, ele disse, no dia da inauguração da Nemir, já não tem ideia do orgulho que eu estava com aquilo ali. E eu fui andando no setor de embaixadas e eu olhava Estados Unidos, Alemanha, que maravilha, todo mundo aqui. Muitos anos depois eu me dei conta que era só uma placa escrita Estados Unidos, Alemanha, porque em 60 não tinha nada, sim, não é? Sim. E ele estava com aquele orgulho. O que ele tinha orgulho? Daquele pedaço, daquela placa escrito, ou do que ele via atrás daquilo e dessa cidade que o Brasil inteiro estava sonhando com ela. E a outra, então, eu acho que isso daí diz para todo mundo. Engajou todo mundo aqui, ninguém vai adiante sem ter uma visão do que quer da vida e que possa abrir daquelas condições, às vezes miseráveis em que tu estás, e esse abrir essa outra, isso não é outra coisa que a nossa capacidade inventiva. E o outro ponto é esse daqui. Um dia eu fui encontrá-lo na padaria e ele diz assim, eu estava há um mês tentando resolver uma churrasqueira de uma casa. E eu pensei, meu Deus, a Ana deve estar desesperada, porque ele está há um mês resolvendo uma churrasqueira. A Ana deve dizer, acaba essa churrasqueira. Por que uma pessoa, o que leva uma pessoa a passar um mês? Ele não está pensando se o churrasco vai ali. Óbvio que ele está pensando que tem que sair tudo. Toda essa parte é condição sine qua non, mas tem uma coisa que ele está servindo ali, não é? Que não é aquela situação específica da pessoa que inadvertidamente vai na churrasqueira, mas a pessoa que eventualmente está na churrasqueira e para pensar, olhar aquela churrasqueira e ver, a partir da churrasqueira ela vê, olha, que ou então, que as coisas cotidianas podem ter uma é isso que eu ia dizer. abertura. Nesse sentido que eu ia dizer, ou quiçá que ela não olhe para a churrasqueira, mas que ela tenha
o A usufruto daquela possibilidade paisagem, de uma vez. daquele universo espacial, que uma vez eu fiz uma outra churrasqueira, aliás, tem mais 2 histórias de churrasqueira. Uma vez eu fiz, Muitos anos de Mesma churrasqueira. churrasqueira, uma mesma churrasqueira. né, e eu não te contei os tempos que eu tenho de fazer túmulos, de fazer Isso é no uma- cemitério, isso é uma no cemitério. Isso é uma maravilha. Olhei o túmulo do Le Corbusier, olhei vários túmulos, eu tinha que fazer um túmulo e pensei, diante da morte, o que é que a gente pode desenhar, que programa é esse que eu me meti, e eu adorei, adorei. Aí depois eu fiz mais alguns outros e tal. Gosto muito de fazer túmulo. Mas tem mais 2 Não, eu histórias. gosto de Maravilhoso. arquitetura funerária. Eu acho a arquitetura funerária Nossa, o enfrentamento com o vazio, assim, exatamente. muito bem Exatamente. Que, sucedido. aliás, vai ao encontro dessa questão do sublime, enfim, dessas Exato, perspectivas exato. mais amplas, né? Agora, a questão da churrasqueira, e isso eu acho que pode ser muito, muito interessante no sentido de esclarecer, talvez um dos pontos mais marcantes no início, se fazer um projeto de fato, né? Se fazer um projeto. Esses dias eu estava pensando que aquela história do Instituto Brasília, eu estou interessado em retomar aquela conversa e a gente fazer um laboratório mais ou menos focado nessa questão da produção, realmente na questão da produção, né? Da criação, do início, papel em branco, a história da oficina Página em Branco. Eu fui fazer uma churrasqueira e a mulher de um senador, muito culta, ela, muito ilustrada e tal, e ela falou uma série de coisas, etc, etc. E ela tinha uma paisagem maravilhosa, era um condomínio aqui, perto das montanhas e tal, naquela região ali do Jardim Botânico. Então ela tinha, assim, uma paisagem maravilhosa. E eu cheguei e, pura e simplesmente, eu criei uma situação onde criava-se um pórtico, igual os japoneses fazem, né, com aquele, esqueci o nome agora, enfim, aquele portal, e vislumbrei. E aí eu falei para ela, falei assim, olha, eu só fui um espertalhão. Eu peguei o que Deus me deu de presente e apresentei. Coloquei uma moldura, entende? Nessa paisagem. E teve uma outra churrasqueira, que também foi uma história engraçada, que um colega muito entusiasmado, Paranhos, vamos para São Paulo. Eu falei assim, esse cara está querendo me usar para apresentar para alguém lá em São Paulo, que eu, muitos amigos em São Paulo e tal. Não, não, não é isso não. Surgiu uma vaga no escritório do Gasperini. O Gasperini tinha feito um prédio pós-moderno na Avenida Paulista. Era um prédio muito interessante, muito bonito. Isso Aquilo aquele estava ali do sítio. aquilo naquela época estava sendo assim um assombro. É. Ele falou assim: vamos que eu consegui uma vaga e tal, não sei o quê, você vai comigo, etc. E aí eu estava no meu escritório muito pequeno, sempre foi, e eu estava fazendo uma churrasqueira, coincidentemente. E aí eu falei para ele: não é que eu só faço churrasqueira, não, viu? Vamos devagar com essa história aí. Faço outros projetos também, né? Se você quiser. É que ele se dá Eu com sou os vegetariano, gaúchos, ele nunca. ele se dá com os gaúchos, daí é aquilo. Eu A faço churrasqueira vira canil também. tema. Se fizer um projeto de canil, eu te dou o cachorro. Mas aí o que aconteceu? Aconteceu uma coisa interessante. Aí eu falei para ele: não, vai lá trabalhar com o Gasperini, que eu estou fazendo um projeto de uma churrasqueira que não posso deixar o cliente Ótimo, fora dessa. ótimo. Ele foi lá trabalhar com o Gasperini, é lógico que ele era o 54º, sei lá, enfim. Nunca encontrou o Gasperini, que ele estava no meio lá de 300 estudantes, arquitetos, piriri, paraná, aquela coisa toda. Não aprendeu nada da obra do Gasperini, voltou com a mão na frente e outra atrás. E eu acho que eu continuei fazendo churrasqueira. É. Mas enfim. Não, a churrasqueira em torno, que era a casa, casualmente. Exatamente, exatamente. Isso não, eu acho que é isso daí mesmo, assim, essa relação que o Paulo estabelece, que eu acho que os arquitetos estabelecem como espaço, ela é essa busca de tentar trazer para as pessoas, assim, pela vivência cotidiana, assim, lembrá-las que a vida bonita e boa é possível, assim. Elas não precisam nem racionalizar, muitas vezes nem sabem racionalizar, né? Assim, sem Aquilo, mas dúvida. sentir, né? Eu acho que tudo funciona num registro inconsciente. Sim. Assim. Ela não sabe Aquilo explicar vai. por quê, mas aquilo é bom para ela. E ela nem precisa explicar, exato. Ela vivendo aquilo ali, nós estabelecemos assim coreografias diárias para as pessoas. E elas, por aquilo, elas vão vendo relações entre as coisas que nós deixamos ali para dar essa. Fala muito bem dos lugares. Uma relação forçada entre um homem e uma mulher, entre um homem e uma mulher, pode ter duas pessoas, ela
Não dá certo. Não adianta. Não adianta você querer fazer a banana verde ser igual a banana natural. Banana natural é banana natural. Ela está na hora, ela está no momento certo, ela oferece coisas que são importantes. Acho eu que na arquitetura, assim como nas artes plásticas, enfim, nessas manifestações, não adianta você querer racionalizar antes, não adianta você querer fechar em cima de determinados pontos. Ou você faz uma experiência e faz um exercício para você se encantar e querer compartilhar esse encanto. A arquitetura tem que criar encanto. A arquitetura tem que enfim, eu falo para ele de uma forma muito direta, né? Olha, sem tesão não há solução. Não há solução. Não adianta. Mas tem um ponto aqui. Às vezes eu ouvia muito de alunos, de colegas, não, mas eu acho que a arquitetura não tem nada a ver com arte, com o mistério. Eu digo, mas por que tu diz uma coisa dessa? Assim, e aí eles dizem, não, porque eu acho que o que eu faço não tem uma expressão, eu não sou um grande... E eu acho que as pessoas, às vezes, esquecem que quando elas estão fazendo, muitas vezes nós somos assim, quase que esmagados pelas exigências da vida ou da pessoa que te contratou e que não vai te dar muito espaço. Mas o arquiteto, ele está o tempo todo ali atrás de um espaço que seja para ele, ali ele coloca uma coisa que ele vai contribuir. Isso daí tem uma dimensão estética que as pessoas, às vezes, na frustração pelo exercício cotidiano, esquecem que aquilo ali levou-os à arquitetura, em primeiro lugar, levou-os à arquitetura, e, em segundo lugar, que aquilo ali são pequenas situações onde ele revelou uma intencionalidade assim que é compartilhada com aquela pessoa que vai estar lá, talvez entre uma pessoa que não tenha muita sensibilidade, mas eu acho que nesse cotidiano sempre vai ter um momento em que a pessoa parou para pensar, foi tomar um chimarrão e olhou e disse, olha que bonito aquilo que o Paulo fez. Faz não sentido, é? né? E aquilo ali começa a fazer sentido. Família, eu tenho dúvida se pode existir alguma coisa mais pobre, mais simplório no sentido negativo da palavra, do que a pessoa querer reduzir determinadas manifestações humanas a pura e simplesmente um carimbo ou uma situação, vamos dizer assim, racionalizada, limitada, uma funcionalidade. Aonde o homem fez alguma coisa, transformou sua vida por uma racionalidade, por uma funcionalidade. Quando? Isso nunca existiu. Uma vez eu estava fazendo uma palestra numa faculdade, a gente sempre aprende muito com esses debates, e num dado momento a professora falou assim para os alunos, eu apresentei, não sei se ela achou que ele estava meio sofisticado para os alunos, já olhando um pouco aqui, preconceito da questão da estética. Ele diga-se de passagem, muita gente fala de estética, mas de estética não entende nada, porque acha que estética é uma coisa alienada. Pelo contrário, estética é uma coisa politicamente totalmente engajada. Né? E o desaliena. E nesse sentido que eu falo, é pobre demais quem não trabalha com essa dimensão. Porque ele está mostrando que ele é alienado. Que ele é Exato. Aí matou. Ele está a serviço. Agora ele pode ficar quieto, ele não precisa ele falar. Está a serviço ele já disse. Ele está a serviço dessa mediocridade. Eu sempre falo, quando o dinheiro falta no bolso não é o problema. O homem ainda pode ser livre e conquistar sua liberdade. Agora, quando o dinheiro falta na cabeça, Exato. aí é um problema sério. No sentimento, aí acabou. Então, falando dessa história, eu acho que, de fato, a questão do humanismo, como Lúcio Costa dizia muito bem, né? O melhor não é olhar para a direita, o certo não está em olhar para a esquerda e nem para a direita. O certo é você olhar para o alto. Essa frase do Lúcio Costa, quando eu fiz o Pavilhão de Sevilha, recebi uma premiação importante, e ele veio a Brasília, eu tive o prazer de mostrar para ele a minha proposta. Eu falei assim, doutor Lúcio, quero mostrar para o senhor e agradecer, porque eu iniciei o meu memorial descritivo com essa frase sua, que é fantástica, né? Foi muito bom, porque eu mostrei para ele aquela imagem, ele olhou e falou assim, nossa, você levou a praça. Só falou isso. Nossa, você levou a praça. Eu nunca mais esqueci, evidentemente, né? Porque aquilo era de uma gentileza,
Aquele era um mestre, Lúcio Costa, era um mestre. Todas as honras ao Lúcio Costa. Maravilha. Eu queria, assim, acho que a conversa ela poderia durar mais 3 horas, mas eu acho que queria saber de vocês se vocês acreditam ainda na arquitetura, se vocês estão crentes nela ou se vocês estão descrentes. Que caminho que, se a coisa está. Essa era a primeira pergunta que eu fiz para vocês. Eu queria saber se a coisa está indo para baixo ou está subindo ou está descendo. Eu acho que está subindo. A arquitetura está subindo. Agora, tem muitos arquitetos que não estão fazendo a verdadeira arquitetura. Mas isso também, ao mesmo tempo que é preocupante, que nos deixa inquietos, que nos deixa um pouco angustiados, né? Enfim, se há de reconhecer, e eu acho que a Emília pode falar melhor do que eu, que ela tem mais propriedade, mas se você for olhar a história, né? A história das artes, Picasso, todos esses caras, primeiro que eles tiveram que morrer para depois ser reconhecidos. Então, naquele momento, eles estavam um pouco acima da linha. Mas é estar acima da linha que você puxa uma sociedade para uma situação um pouco melhor. E não importa se todos estão fazendo esse movimento. Mas se qualquer um fizer um movimento desse, ele está tendo sua contribuição. Sim. Então ele já está assumindo um compromisso de cidadania que nos é cobrado e que é importante que seja cobrado. Então, se um fizer, já está valendo. Já tá Então, bom, nesse já tá. sentido, eu acho que a arquitetura, a gente tem muita gente boa fazendo arquitetura no mundo, mas no Brasil, eu diria para você que a gente tem que ficar atento a isso. A gente fica atento a isso, porque senão a gente fica pretencioso, sabe? A gente fica reinventando a roda e achando que está o ó do Borogodó. Entendeu? A gente está sendo. Nosso time está sendo, como diz um colega, né? Nosso time está sendo campeão dos jogos da quadra ali e a gente está achando que está abafando, né? Porque muitas vezes também os críticos ou as pessoas que estão olhando nossos projetos, o olhar também está um pouco tacanho. E nisso, quando eu fui presidente do IAB, eu ressaltava muito essas questões. Nós temos que tomar cuidado, Ficar atento. ficar atento. Boa. E você, Emília? Eu acho, assim, eu, eu tenho uma visão da arquitetura que é aquela onde o Heidegger colocou, que é viver é construir, e construir, assim, é criar um espaço com significação. Eu acho que isso daí, um espaço que o teu mundo ele se desdobra espacialmente. Então é a tua casa, é a tua cidade, é o teu território. Tu não tens como viver uma vida onde tu assumes uma conexão com o tempo mais ampla se tu não fizeres a arquitetura. E eu vejo assim que concordo com o Paulo que muitas vezes a arquitetura, os próprios arquitetos não reconhecem aquele potencial ali. Mas eu acho que nós temos um compromisso com o futuro que os arquitetos sempre conduziram e que eu acho que os arquitetos não podem jamais abdicar da importância disso daí para deixar para as próximas gerações um ensinamento sobre o que o homem pode fazer no sentido de melhorar a vida do homem nas condições que os tempos futuros estão apresentando. Nós temos que responder ao planeta hoje em dia. Nós não temos outra alternativa, nós temos que inserir essa perspectiva de uma eu não tenho a visão que muitos ambientalistas têm da natureza como uma divindade intocada. Eu acho que eu vejo com aquela pretensão dos arquitetos, né, que entendem que Deus foi o primeiro da turma mas que não acabou bem e nós vamos levar adiante isso daí. Deixou umas indicações Sim. e nós vamos levar. Então eu acho que eu tenho a impressão que no mundo inteiro, quando tu vês os discursos políticos, o discurso do pensamento todo com tantas limitações, maior, com tanta descrença, maior o compromisso dos arquitetos de realizar esse discurso e esse âmbito de viver a vida que é o âmbito da arquitetura nos espaços cotidianos, nos espaços de representação. Eu acho que a arquitetura
é inabalável para mim a confiança de que a arquitetura ela tem uma contribuição que é essencial na construção do ambiente humano dentro das condições desse humanismo do século XXI, que ele não pode mais entender-nos como um pessoal que chegou de disco voador aqui, os seres racionais. Nós só produzimos racionalidade na hora que nós reconhecemos a nossa situação concreta. E aí a nossa racionalidade nunca é, da arquitetura nunca foi uma racionalidade, uma funcionalidade, resolver a funcionalidade. É evidente que nós temos que resolver a funcionalidade, mas nós temos que oferecer para as pessoas aquilo que um conto, um sonho, um futuro. E eu acho que esse é o compromisso da arquitetura. Maravilhoso. Eu tenho dito que eu queria ser arquiteto e eu não fui. Te escapaste, então? Pois é, eu estou feliz que eu não sou. É muita responsabilidade, meu Deus do céu. Mas um dia você, né, para uns 60 anos eu me matriculo na faculdade e vamos lá, se der tempo eu faço alguma coisa. Ele está achando que quando chegar aos 60 Eu ele vou vai assinar. estar muito velho. Eu vou assinar os seus O projetos. que nós vamos dizer para ele agora? Viu? Ele está achando que se Eu vou chegar ter a aos pretensão de fazer igual o Lúcio Costa fez com o Zanini. Eu vou assinar seus projetos antes que você se torne um Boa, arquiteto. Não. boa. Eu estava contando outro dia, eu me inscrevi num curso de Python, programação em Python, e era na escola de engenharia aqui da UNB. Daí eu entrei, só homem de 18 anos. E daí, assim que eu entrei, o professor disse, desculpa, aqui é uma disciplina de programação para engenheiros. Eu disse, é Python? Era aqui mesmo. Aí ele ficou desconcertado. Mais ou É menos. isso aí. Deixa eu te falar uma coisa. Você fez essa pergunta da perspectiva, né, da questão da arquitetura e etc. Você sabe que a gente já faz um tempinho que a gente está na estrada, então eu via Brasília tendo algumas alterações de produção de arquitetura, principalmente no setor residencial, né? Então as modas que vão passando, né? Uma vez eu até com a minha mulher em Búzios, eu falei para ela, olha, tá vendo aquela madeira pintada de branco ali, ó? Daqui a pouquinho todo mundo lá em Brasília vai começar a pintar aquelas casas de madeira, do colonial, que eles sempre adoraram, de branco. E começou a acontecer isso. Quando começou a acontecer, eu falei para ela, não disse isso? Agora nós estamos numa fase que tem muita gente fazendo os cubinhos brancos. Evidentemente que tem os discípulos que estão fazendo bem feito e tem os pretensiosos não discípulos que estão fazendo, enfim, imitando da sua maneira, etc, etc. Já falamos sobre isso. Mas uma coisa é certa, sabe? Antes eu ficava meio chateado, porque eu passei com muitos gringos em Brasília, muita gente fora. E todo mundo elogiava demais a cidade. Eu falava assim, por que alguns brasileiros não enxergam isso, não elogiam assim? Só que agora tem uma onda interessante e muito, muito boa, que é no sentido de um resgate de Brasília. Eu tenho sentido isso. Conversando com pessoas do mercado imobiliário, esses dias visitando uma casa, um projeto que eu tinha feito, ele falou assim, nossa, isso tem a cara de Brasília. Eu fiquei muito feliz. Não só porque ele elogiou um projeto que eu fiz, mas porque eu falei assim, não estou acreditando. Não estou acreditando que isso ia acontecer assim, enfim, nesse momento. Então, eu sei que essa pauta é interessante para esses debates e acho que isso é muito louvável. Acho que isso é muito importante. E até acho que tem pessoas, já que falamos de alguns arquitetos que, né, são... Mas acho que tem pessoas que estão com muito boa vontade, estão conseguindo um espaço no mercado, contribuindo para que o nível geral da arquitetura seja elevado, entende? E que evolua, e que essas pessoas, talvez seja isso que esteja levando essas pessoas a também quererem se preocupar com o resgate desses valores. Perfeito. Eu acho que foi tudo. Não tem mais nenhuma dúvida, tá dada a aula. Vou levar para o meu currículo essa aula aqui, vou ver se eu consigo um crédito. Mas obrigado, gente. Eu queria agradecer também em nome da Ação Geral e agradecer por vocês, pelo tempo, a disponibilidade, as palavras, o carinho, e deixar minha admiração. Nós é viemos isso. por um motivo também. Que a Patrícia da Ação Geral, como disse a Duda, foi nossa aluna lá, mas por causa de ti que nós gostamos, da Maria Eduarda que nós gostamos.
Então Tu pronto, sabes então nós que as gostamos. essas conexões afetivas, elas são Sim, importantes são também, importantes. porque tem um reconhecimento tácito ali que está trabalhando. Sim. Eu vejo que da nossa conversa e do espírito geral, assim, das pessoas que eu tenho conversado e dos meus amigos, clientes, parceiros, enfim, desse despertar de Brasília, desse novo momento de mostrar Brasília para o mundo de um jeito que o mundo, talvez o mundo viu Brasília nos anos 60, agora eu acho que está na hora dele ver uma nova história também, né? Exato, Novas exato, linguagens, exato. novos vocabulários isso aqui para a gente, então eu espero que a gente contribua, todos nós continuamos contribuindo. Obrigado, gente. Muito bem. Eu agradeço por ter vindo falar com vocês, que eu, quando tem essas coisas de entrevistas, tu ficas muito assim, né? Mas eu Foi achei fácil, ótimo, a foi fácil. gente que é, Eu e fico sempre muito feliz de poder conversar com ele. Nós ficamos Continua 3 anos bonito sem ainda, continua falar bonito ainda aquele. na pandemia, só agora que nós estamos retomando, tu acreditas? vamos ainda sentar muito na padaria. É, Mas enfim, já participamos de alguma outra conversa na São Geraldo e eu falo que eu acho muito importante isso. Eu vejo aí uma aproximação, vamos dizer assim, da cidade com essas preocupações, Eu acho né? que E a essa, gente, a gente quer contribuir para que isso aconteça. eu acho que essa própria iniciativa já é uma coisa que demonstra uma tentativa de articulação desse universo sim, dos arquitetos. sim, Isso e é muito criar um importante. espaço para a gente poder falar e Isso, disponibilizar essas informações de um jeito que novos diálogos aconteçam, né? Eu acho que é isso que a gente quer, é isso que a São Geraldo quer também, e eu acho que é em cima disso que a gente constrói, né, uma cidade exato, melhor, né? exato. Maravilha, obrigado, gente. Tá bom. Nós que agradecemos.